Meus queridos amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nos diz o poema: nascer, morrer e ainda renascer, buscando sem cessar a perfeição. Esta é a lei que preside em todo ser, no intenso universo da perfeição. Em tudo que se vive, nada é vão. Virtude adquirida passa a ser estrutura do espírito, evolução, que jamais no infinito há de perder. Embora eu não me lembre do passado, eu trago no presente as consequências do que fiz na existência anterior. E posso encontrar felicidade, se em vez de ódio semear bondade, e em lugar de compromissos, um grande amor. Esta é a palavra de um poeta falando da reencarnação, falando da evolução espiritual, da qual, quando nós estamos lá fora, na vida comum, pouco nos damos conta do nosso papel diante da vida. Esquecemos que a doutrina espírita é objetivando a nossa autoeducação, que, aliás, Jesus nos ensinou a autoeducação. Quando ele afirma para os seus discípulos: quando entrares numa cidade, louvem a cidade, e deem e levem a paz a essa cidade. Mas se não forem bem vistos, bem quistos, limpa as sandálias do pó da cidade. Mande a ela a paz e retirem-se em paz. Isso nada mais é do que a autoeducação. Então, Jesus, que vem nos falar de maneira tão doce, tão simples, de assuntos tão profundos, não foi entendido. Até que, depois de alguns milênios, a doutrina espírita chegou, trazendo e traduzindo a palavra de Jesus através do nosso raciocínio, já que o coração ainda não está amaciado e enlevado pelas blandícias da vida. Nós vemos que no frontispício do Evangelho, Allan Kardec diz que a fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face, frente a frente, em todos os tempos da humanidade. Então, a fé já é trazida de uma forma diferente, através da lucidez da lógica. E já não pensa mais no sentimento. O sentimento, ele chegará porque a razão nos diz: é assim que deve ser. É isso que eu preciso fazer, já que nós não balançamos a alma através do sentimento, do amai-vos uns aos outros, que foi o que Jesus nos trouxe. Eu estou relendo mais uma vez o Ave Cristo e estava meditando sobre todo o conteúdo do livro e analisando a presença desses grandes homens que foram verdadeiros apóstolos, que vieram depois de Jesus.
e que falam da vida na sua exuberância apenas com o Evangelho, com os ensinamentos, com o código de boa conduta que Jesus nos ensinou. Tudo que eles falam não tem nenhuma relação com a ciência, com a tecnologia, com a maravilha do engrandecimento material. Nada disso. Eles falam de alma para alma. Então, é de molde que a gente comece a pensar sobre como é que eu lido com a minha vida. O que é que eu faço com o tempo que eu estou aqui? Isso sem pensarmos que nós estamos aqui por um motivo excepcional. Alguém avaliou ou avalizou a nossa vida para que nós aqui chegássemos. Será que a gente pensa nisso? Eu estou aqui porque tive uma mãe e um pai que juntos me deram oportunidade de reencarnar, de estar nesse educandário abençoado, apesar de muito mal falado, de muito mal afamado, por conta da dureza dos nossos corações, e não percebemos os convites múltiplos que a gente recebe em nosso favor, para o nosso crescimento. Então, uma coisa, quem tem família, cuide da sua família. Quem tem um lar, trate o lar como um local sagrado, porque amor não se compra. Ninguém vende amor. Nós vendemos interesses. Amor se conquista. E quando isso acontece, é para sempre, porque uma conquista é uma virtude adquirida, é uma experiência de acúmulo de virtudes em nosso coração. Para o espírito, nunca mais a gente esquece. E nós estamos falando isso exatamente por causa da família. Vivemos momentos tão tristes, tão degradantes, por conta da dissolução dos laços, que se dão de uma maneira tão destemperada, tão indiferentes aos verdadeiros valores da vida. Então, nós vamos fazer uma ligeira digressão sobre por que nós estamos aqui e em que momento nós estivemos no mundo espiritual pedindo socorro para que alguém nos recebesse. Então, a pergunta que nós deixamos é essa aqui. Como sucedem, como acontecem os laços de família? Parece simplório, não é? Mas não é, não. Porque nós estamos falando de laços, de vínculo
Nós não estamos falando de encontros fortuitos, não. Nós estamos falando de alguma coisa que une. É algo que sela um encontro. Então, não é simplório. A formação familiar significa a célula máter da humanidade, da sociedade. Então, não é pouca coisa. A minha família, se for uma família bem estruturada, significa multiplicando-os para novos grupos que se formarão. Vocês já pensaram nisso? Que a sua família também, os seus, aqueles que fazem parte desse vínculo, ou que deveria ser. Então, nós vamos observar que o laço vai iniciar com os dois, com o homem e a mulher. É o casal que se olha, se descobre e se prepara para uma comunhão sexual. Mas esta preparação não é algo como nos reinos inferiores, que chega a hora do acasalamento e aqueles animais, eles perpetuam a vida e depois que terminam de perpetuar a vida e que os seus filhotes, que aquele pequeno bando cresce, cada um segue. Segue para manter o instinto de preservação, de reprodução e de conservação da vida. Como diz o Livro dos Espíritos, os ínfimos seres, sem perceberem, estão sob a tutela de Deus. É da lei. Então, quando nós falamos em perpetuação de vínculo sexual, dessa descoberta, dessa atração, como diz Emmanuel, o magnetismo que existe em todos os seres, os hormônios, toda uma configuração orgânica que está preparada para que haja a continuidade dos seres e a manutenção de uma lei divina, que é exatamente dar a cada um de nós a possibilidade de progredir, de evoluir, de crescer. Então, isso não é pouca coisa, não. Por isso, o Espiritismo é doutrina educativa. Está nos educando, está mostrando para cada um de nós o significado da vida na sua realidade espiritual. Material, ninguém precisa saber mais nada. Porque o próprio mundo já mostra. E é tão relativo que as próprias leis da vida material, elas caem sempre em desuso e vão ser modificadas com o tempo, porque as transformações vão existindo, mas a lei de Deus é única, irredutível, porque é a lei de Deus. Então, é esta a regra de bom viver que nós precisamos buscar. Então, esses dois seres, o homem e a mulher, que buscam
um entendimento para uma comunhão sexual. E uma comunhão neste nível, a nível criativo, é algo que as pessoas não se dão conta. Mas o magnetismo, a permuta psíquica que vai existir entre o casal, é uma realimentação, é um potencial, é um quantum de vitalidade que vai ser gerado como bem-estar para o casal. É a formação familiar, que é tratada com tanto desdém, as coisas tratadas com tanto desinteresse. É como se nós estivéssemos voltando a ser aqueles seres inferiores que chega a hora, se encontram e depois vão embora. E o que aconteceu com esse magnetismo? O que aconteceu com esse momento que são energias criadoras da vida? A gente se lembra do Chico, quando ele era muito jovem, e conversando com Emmanuel, e ele, na juventude, não sabia lidar com seus anseios. E o Chico, falando com Emmanuel disse: meu filho, pegue as suas energias, suba para a cabeça, entregue para as suas mãos, porque você terá muitos filhos, que foram os livros dele, que ele escreveu. Então, ele modificou as energias criadoras para a reprodução e utilizou-as para grande empreendimento. A gente repara que uma pessoa equilibrada, tranquila, com um casamento razoavelmente bem organizado, os momentos de encontro pessoal dos dois cria para o casal vários dias de bem-estar. A mente, o cérebro, ele começa a pulsar em áreas de realização. Por quê? Porque são energias criativas. Então, isso é o princípio da família. Então, como é que se dá esse encontro? É através da sintonia. Um olha para o outro e pronto. É como se os dois conversassem sem se falar. Então, a sintonia é como se fossem dois geradores que emitem e recebem ondas da mesma frequência. Então, nesse momento deste encontro, aí se dá a vontade de ficar perto, a atração entre os dois. E a lei, ela facilita isso, exatamente para que os dois possam se perceber. E é tão interessante, porque muitos casamentos, depois de algum tempo, eles dizem: mas o que eu estou fazendo casado com essa pessoa? Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Só que tem. Só que tem. Porque a própria vida, ela
ela organiza uma vestimenta de serenidade, de luarização, uma vestimenta de delicadeza para que os dois se encontrem e se encantem um pelo outro. Mas aí a gente começa a pensar em como a vida tem sido levada agora. E observamos que o que acontece não tem relação com o objetivo principal da constituição familiar. Por quê? É uma sintonia superficial. É aquele encantamento, porque aparentemente o outro é interessante, está dentro da minha ideação, mas é uma sintonia que está muito relacionada a vulgaridades, a ilusões, a sonhos, devaneios. Então, a pessoa não pensa em conhecer o outro. Pensa, sim, em realizar-se fisicamente com o outro. Então, ela busca o prazer, mas ela não busca o entendimento, conhecer. É aí que vai ter a ruptura dos casamentos reais, desses laços que são organizados no mundo espiritual, e esses encontros de estar meses com o outro e depois olha e fala, não quero mais não, deixei de gostar de você. E simplesmente, sem nenhuma razão lógica, afasta-se e lesa a outra parte. Emmanuel nos diz, tudo que nós fizermos, que lesarmos o outro, o que ele sofrer, é contribuição nossa. Isso é compromisso pessoal da outra parte, que não deveria ter feito isso. E a gente vê isso com tanta facilidade. É tão simples que os próprios anúncios de televisão, as próprias conversas vulgares, falam no assunto de mudar os casais, mudarem os personagens, com muita facilidade. Então, são esses encontros superficiais que não têm base, que não têm solidez. Então, Jesus fala, cuidado para não fazerem um castelo sobre a terra. Porque o castelo na terra, ele simplesmente se dilui. Espiritismo é autoeducação. Então, eu preciso educar os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas sensações. Porque já passei das etapas inferiores. Agora eu sou um ser pensante. Então, preciso pensar. Preciso analisar aquilo que está perto de mim para ver se vale ou se não vale a pena para mim. Então, nós vamos observar também que existem
as sintonias dessa ordem. O que é essa sintonia profunda? É muito mais do que a atração. Algo que tem no outro personagem se integra comigo. Certa maneira de ser, certa maneira de falar, os ideais, os sonhos, os projetos de crescimento. Então, isso é realmente uma sintonia profunda. Ela não é mais só o olhar e querer e aproveitar momentos fortuitos. Não é, não. Por isso, deveria ser feito o inverso, apesar de... É tão interessante isso, né? Os jovens falam, nossa, vocês mais velhos são tão caretas. Mas existe agora um grupo de jovens que dizem, nós estamos nos preparando para utilizarmos a nossa vida sexual com o nosso parceiro de vida. Eu quero me casar virgem. Existem, e eu conheço. Um jovem que ficou namorando durante algum tempo, alguns anos, e depois se casaram. E estão muito bem, obrigado. Já deve ter uns 5 anos de casados. Mas não são só esses, não. Tem grupos que agora estão fazendo pequenas, vamos dizer, é como uma redoma, porque eles fogem aos acontecimentos do dia a dia. Porque entender-se fisicamente é muito mais fácil do que entender-se psiquicamente, emocionalmente. Muito mais fácil. Compreender o outro é muito difícil. E esse momento de namoro, de noivado, de sonhos, para os dois, é a hora de começar a fazer esses reajustamentos que devem acontecer. Aliás, se nós somos espíritas e somos reencarnacionistas, nós sabemos que espíritos que estão na pátria espiritual estão se preparando para vir, para reencarnar, para darem continuidade ao seu crescimento. Saulo, pode preparar outra música. Ao seu crescimento, junto com este grupo que está sendo formado, que é o pai, a mãe e os agregados também. Então, Saulo vai cantar uma música agora, sobe, uma música agora que é muito bonita, que faz ver esse momento. Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor, e vestido de baile, lembro ainda
Como é lindo o encantamento, a ternura que está faltando nas pessoas, os sonhos, a vontade de ser feliz, a vontade de constituir um lar equilibrado, harmônico. Mas tudo depende de mim. Eu sou responsável. Você é responsável. Nós vamos observando que esses momentos doces que nós passamos são para nos robustecer a alma, para seguirmos em frente a nossa jornada. Uma jornada, um caminho, uma estrada que chega a um destino que é a felicidade íntima. Não pode ser uma estrada fácil, não. Nada é fácil na vida. Nada é simples na vida. Tudo requer trabalho, tudo requer esforço, empenho, boa vontade, perseverança. Então, conhecer aquele que vai constituir um lar com você é questão sine qua non. É preciso que haja, da parte de cada um, o respeito e a responsabilidade para a vivência. Agora, quando esse encontro tem termos de um entendimento maior, aí muda de nome, já não é mais sintonia. É afinidade. Afinidade não significa que tudo entre nós é perfeita harmonia. Não é isso, não. Significa que os dois têm uma relação que deve ser estreitada para o fortalecimento do amor ou para as soluções de um passado difícil, de delinquência, um passado de conflitos, mas existe a afinidade. Então, a gente vai vendo... Eu tenho que ver o que é. Já sei. Então, a gente vai vendo que nessa necessidade desse encontro, muitas coisas estão sendo organizadas. Os técnicos do mundo espiritual, André Luiz nos fala isso, constantemente, estão traçando nos mínimos detalhes, nas situações mais complexas, a melhor forma de que esses encontros aconteçam. Não é o superficial, não, que é apenas uma atração. Não é isso, não. É esses encontros aqui profundos, quando há a afinidade, mas que os dois ainda se contrapõem. E Joana de Ângeles tem uma página lindíssima em um dos seus livros, que é intitulada Inimigos Queridos. Que coisa, né? A gente tem aquela dicotomia, eu amo, mas sinto uma aversão. Quando a pessoa se dá mal, quando acontece alguma coisa grave,
A gente morre de pena quando está tudo bem e ela alfineta, cresce aquela ânsia, aquela rejeição. Então, é esse desencontro, inimigos queridos, que estão juntos e que se uniram nesse afeto, nessa névoa de beleza, de juventude, para que eles pudessem ressarcir juntos necessidades que competem a cada um dos dois. Oferecer o melhor dos seus préstimos para sair daqui melhor do que chegou. Se nós sairmos da nossa vida atual com um amigo de verdade, aquele que ainda não era muito simpático à nossa vida, mas que nós passamos a investir nele. E ninguém resiste a uma prova de amor. O Evangelho diz: o amor é de essência divina. E desde o primeiro ao último dos seres, tem alguém ou alguma coisa a quem ele ama. Está lá no Evangelho. Então, ninguém resiste a uma prova de amor. Então, a gente vai conquistando vagarosamente. Porque os filhos chegam e o casal, cada um tem uma formação diferente e ideias diferentes. E a gente vai vendo que cada um quer assumir sozinho, quando não se assume sozinho. Desde que é um casal, assume-se os dois. Ninguém manda mais nem menos, não é mandar, é dividir responsabilidade. Porque nós vamos precisar deixar isso aqui para a vida. Nós vamos deixar uma herança. Sempre deixaremos. Qual é a herança que você deseja deixar? Uma boa herança? A herança que não tem nenhuma relação com vida material. Porque a vida material se extingue e as coisas passam de mão para mão. Eu gosto muito de antiquário. Teve uma época que nós levávamos nossos filhos menores para os antiquários e para, quando existiam leilões, às vezes a gente gostava de ver os leilões. Levava os meninos para contar as histórias daqueles objetos que nós conhecíamos, por acaso. Então, porque eu acho bonito. Agora, adoro coisa velha. Então, depois que o tempo foi passando, e eu comecei a olhar para aqueles antiquários e falei, isso aí pertenceu a alguém que dava muito valor a ele, mudou de mão. E mudou de mão, e mudou de mão, e está lá para mudar de mão de novo. Então, isso não vale nada. Nada. Nós precisamos pensar em deixar a nossa herança em termos biológicos, porque oferecemos para o novo corpo que está sendo organizado o melhor de nós. A herança biológica para eu, que sou filha, recebi a herança biológica dos meus pais.
É por causa deles que eu estou aqui. Então, eu nunca conseguirei ser suficientemente grata por tudo que eles me ofereceram. Nunca. Porque ao longo da vida, cada um de nós vai trabalhando por si mesmo. Mas estar aqui é uma honra. E agora nós estamos recebendo notícias de que a lei do aborto permite até 22 semanas. Mas se a gente ler, se nós lermos o desenvolvimento diário de um feto no interior do útero da mãe, a partir da sua concepção, quando corre da trompa de Falópio e vai se localizar no útero da mãe e começar a ver este desenvolvimento, às 22 semanas, é o milagre da vida que já aconteceu. Então, nós não podemos ser contra a lei de Deus. Isso nós aprendemos na vida, aprendemos nas palavras de Jesus, aprendemos na nossa escola espírita, que agora está fazendo 68 anos, 78, porque foram 10 anos de culto no lar. 10 anos de culto no lar, organizando carinhosamente a estrutura, os espíritos amigos, trabalhando e alimentando esses amigos que nos deixaram este lar espiritual. E que Allan Kardec está aqui, mostrando seus estudos, e os espíritos amigos, os benfeitores, esses espíritos superiores, que fazem parte da codificação, nos trazendo os ensinamentos para a nossa vivência. Então, são 68 anos. É uma família. É uma família que não está reunida por sintonia superficial, não. Está reunida por afinidade. Todos têm o mesmo ideal. O ideal do engrandecimento íntimo. O ideal de vencermos as nossas próprias mazelas e ignorância. Então, a herança valorosa é a herança espiritual, onde nós nos encontrarmos futuramente. Nos reconheceremos, não pelo nome, que isso não importa, nos reconheceremos pela afinidade. Eu gosto. Mas por que você gosta? Não sei, mas eu gosto. Simplesmente eu gosto. O amor é assim. Ama, mas por que você ama? Não sei, eu amo porque amo e pronto. O amor é suficiente. Então, pensemos sobre as nossas responsabilidades no lar, mantendo o nosso lar com mão firme. Os problemas existem para serem superados. Minha mãe dizia assim: problema que não tem solução não é problema. Logo, todo problema tem solução. E a gente que era criança ficava assim, ela tem sempre uma palavra para levar a gente para frente. Criança. Mas é verdade. Vamos pensar nos nossos familiares com carinho. Mas vamos pensar nos nossos familiares da casa espírita também com carinho.
Porque muitas vezes, e todos somos mais ou menos doentes. Então, quando um não estiver bem, o outro bota no colo, acalenta, abraça, agrada. Porque o que une os irmãos na casa espírita é afinidade. É afinidade. Nós estamos juntos com um propósito superior. E assim, a nossa vida vai transcorrendo com mais vontade de vencer, com mais empenho, com mais alegria íntima. E fatalmente, nós vamos ter aquela resposta que Paulo deixa para a gente. O que fizeste da tua administração? Então, a gente pode dizer, tudo que dependia de mim, eu fiz. E assim nós vamos ver que vale a pena viver, vale a pena ter uma família. Vamos então pedir ao Saulo para cantar a última música. Maria.